Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vim trazer os 12 livros que eu pretendo ler em 2026 para o meu projeto pessoal, esse é o meu desafio pessoal. São 12 livros que eu quero muito ler o ano que vem, por minha própria conta, não são livros que fazem parte de clubes do livro que eu participo e nem de outros assuntos que eu estou interessada, e sim livros que eu estou me desafiando a ler o ano que vem. Então, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês que eu faço parte de 2 clubes do livro, o clube da Tatiana Feltrin, que é o Tatiana Feltrin Sua Biblioteca, e o clube da Fernanda Viana, que é o clube das Jovens Senhoras. Então, eu já tenho por mês os livros desses 2 clubes. Eu também sempre gosto de estar lendo algum livro de não ficção, e, enfim, outros... a Tatiana também tem o próprio desafio dela, dos 12 livros para aquele ano específico, que eu também gosto de ler alguma coisa ou outra junto com ela. Então, assim, eu sempre tenho em mente alguns livros que eu já quero ler, fixos naquele mês específico do ano. Então, esses aqui são livros extras, livros a mais do meu próprio desafio pessoal, 12 livros para o meu 2026 que eu quero ler. Então, eu montei essa lista com base em algumas leituras que são autores que eu gosto muito e eu quero encaixar algum livro deles o ano que vem, ou alguns livros que eu não posso mais não ler, não posso mais não ter lido esses livros na minha vida, porque alguns deles são clássicos que eu sinto que eu preciso ler, e sabe, parece que eu já devia ter lido e não posso mais ficar enrolando para ler esses livros, ou são livros que fazem parte de coleções ou de personagens que, enfim, eu já li vários outros e aí tá faltando só um ou outro livro para terminar, e aí então eu coloquei para terminar em 2026. Então, sem mais delongas, vamos para a lista em ordem mensal. Para janeiro, então, eu trouxe Madame Bovary, do Flaubert. Esse é um daqueles livros que é um clássico que eu não posso mais não ter lido, Madame Bovary. Então, esse livro aqui ele já apareceu na minha lista, no meu próprio desafio, o ano passado, 2024, esse ano, 2025, e agora está aparecendo de novo em 2026, e eu coloquei bem em janeiro, que é para eu com certeza ler esse livro aqui, já no primeiro mês do ano, assim que o ano começar. Então no dia 1º de janeiro, quando a gente estiver lá no recesso, né, do começo de ano, eu já vou pegar esse livro para ler, para não ter perigo de eu não ler mais, de eu não ter lido Madame Bovary. Então, janeiro, Madame Bovary, do Flaubert. Em fevereiro, eu coloquei um dos meus autores favoritos da vida, que eu não quero deixar de ler um livro dele o ano que vem, que é o Hermann Hesse. Eu coloquei então o Felicidade, que é o livro dele que eu tenho aqui em casa. O Hermann Hesse é um dos meus autores favoritos desde quando eu li O Lobo da Estepe, que é um livro assim, incrível, extraordinário e muito diferentão. Então eu entendo quem não gosta, tá? Mas pra mim é fantástico. E esse livro aqui, na verdade, é um livro de não ficção. Eu vou ler a primeira frase aqui da sinopse, que é: um autor refletindo sobre o cotidiano e o ofício de escrever. Então é isso que o Hermann Hesse vai fazer aqui nesse livro, refletir sobre a escrita. Então deve ser maravilhoso. E eu coloquei em fevereiro, que é um livro mais curtinho, porque em fevereiro eu já tenho alguns livros bem grandões para ler nos meus outros clubes de leitura que eu participo. Então, fevereiro, Siddhartha, do Hermann Hesse. Para março, eu coloquei um livro grandão, que faz parte de uma coleção, então, que eu li agora em 2025, o Origem, do Dan Brown, e para 2026 eu coloquei então O Segredo Final, do Dan Brown também, que é o livro subsequente. Então, em março vem aí o que eu acho que é o último livro do Robert Langdon, não tenho certeza, eu fui captando informações assim sobre esse livro aqui, que talvez não estejam corretas, mas eu acho que é a última história do Dan Brown, e do personagem, né, do Robert Langdon, e eu acho que é também uma continuação direta do Origem, que vão tratar dos mesmos temas e com os mesmos personagens. Enfim, vamos ver o que eu vou achar desse aqui. Ele é bem maior do que a maioria, né, dos outros, bem gordinho, deixa eu ver quantas páginas. 555 páginas, e assim, Dan Brown é maravilhoso. Ele segue aquela formulazinha que a gente já comentou no vídeo sobre a origem,
mas eu acho incrível, então em março a gente vai conversar sobre O Segredo Final. Em abril, eu trouxe também um dos meus autores favoritos, que eu tô tentando ler um livro por ano dele, que é o Camus, Albert Camus. E em 2026, em abril, eu lerei O Mito de Sísifo. Eu não sei nada sobre esse livro, a não ser que Sísifo é aquela personagem da mitologia grega que foi condenado a ter que subir uma pedra numa montanha, e aí quando ele chega lá em cima com a pedra, a montanha desliza, e aí esse é o castigo de Sísifo, né? O Sísifo tem que subir a pedra, e aí a pedra sempre tem que cair, porque ele tá condenado a passar por esse castigo eterno. Só sei isso, não sei sobre o livro em si, né, do Camus, como o autor trabalha essa história ou fala sobre isso. A única coisa que eu sei sobre esse livro é que ele parece ser uma continuação ou tem a ver com o livro O Estrangeiro, que é um dos meus livros favoritos da vida e é o motivo do Camus ser um dos meus autores favoritos. Então vamos descobrir juntos lá em abril, quando eu for ler O Mito de Sísifo, do Camus. Em maio, que é o mês do meu aniversário, eu me dei um presente que eu vou ler então, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse aqui é um daqueles livros que eu não acredito que eu não li ainda, que todo mundo fala que é maravilhoso, importantíssimo, um dos livros da vida e que eu tenho que ler. Então, coloquei para me dar esse presente de aniversário para ler Em Busca de Sentido. Para quem não sabe, o Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do Holocausto, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso num campo de concentração, sobreviveu e ele escreve sobre isso. Em Busca de Sentido, então, é um livro a respeito das suas memórias, do tempo que ele passou nos campos de concentração. E ele é um psicólogo e ele tem uma abordagem de psicologia que ele criou, chamado logoterapia. Então ele coloca tudo isso aqui dentro do seu livro, dos seus livros, né? Mas esse aqui é o seu livro principal, o Em Busca de Sentido. E eu sei que é maravilhoso, eu sei que eu vou adorar, eu sei que vai ser pesado, mas eu quero muito fazer essa leitura e espero que vocês gostem. Eu tenho essa edição aqui, é difícil achar esse livro aqui no Brasil, tá? Não é fácil. Eu tenho essa edição que ela é, edição para jovens leitores. Eu não sei qual é a diferença da edição que hoje ela é um pouco mais difícil de ser encontrada para essa daqui. Eu não sei se é um texto adaptado, eu não sei o que mudou, para ser bem sincera, mas quando eu for ler eu vou comprar outra e comparar, e aí eu trago para vocês as diferenças. Beleza? Agora, para junho, eu também trouxe uma das minhas autoras favoritas, e eu quero ler outro livro dela em 2026. Eu tô tentando ler um livro dela por ano, mas eu não tô conseguindo, mas 2026 a gente vai conseguir, que é então Isabel Allende. Eu vou ler o Paula. Eu acho que ano passado, ou ano retrasado, eu li o Violeta, gostei bastante, e ela é uma das minhas autoras favoritas desde quando eu li A Casa dos Espíritos, que é um livro fantástico, maravilhoso. Olha, eu li A Casa dos Espíritos, eu acho que em 2019, 2018, algo assim, e eu penso nesse livro ainda com uma constância, assim, absurda. Eu penso nos detalhes da história, em como a autora conseguiu construir aquilo, sabe? É um livro que me marcou bastante. Eu fiquei impressionada com tudo aquilo que ela fez. E aí o Violeta eu gostei bastante também. E agora chegou a vez do Paula. Eu sei que o Paula vai ser tristíssimo, porque é uma história sobre a filha dela, né, a Paula, que ela fica gravemente doente e falece, né, em um hospital. Então eu acho que tem uma coisa um pouco autobiográfica, uma coisa um pouco mais sentimental. Eu acho que vai ser bem triste, mas eu tô muito animada em conferir mais um trabalho da Isabel Allende, que é uma escritora fenomenal, latino-americana, contemporânea e que é incrível. Para julho, eu escolhi também um clássico que eu nunca li nada do autor e eu mal vejo a hora de começar, então por que não o ano que vem? Estou falando dele, Charles Dickens, e eu escolhi o Oliver Twist, que é um dos livros dele que eu tenho aqui em casa. Eu não sei sobre o que fala Oliver Twist, não faço ideia, mas eu acho que vai ser muito bacana começar por esse aqui. Eu sou muito animada em começar a ler Dickens, eu acho que eu vou gostar muito. Eu sei que é um super clássico britânico, um super clássico da língua inglesa, e eu sei que as histórias são maravilhosas. Eu não li ainda por pura falta de tempo,
né? Então, estou animada. Vamos ler Dickens em julho. Em agosto, eu também trouxe uma autora e um livro que eu não acredito que eu não li ainda e eu preciso remediar isso o mais rápido possível. Eu já tentei começar a ler essa história e aí eu li as primeiras páginas e eu percebi que eu não estava no momento para ler aquele livro. Por quê? Porque é um livro contado em fluxo de pensamento. Sabe como Clarice Lispector conta suas histórias, que ela só vai jogando as ideias e você tem que ir acompanhando o raciocínio dela? Pois bem, esse é um livro assim, e a gente está falando então de Virginia Woolf com o seu Mrs. Dalloway. Então vai ser minha leitura de agosto, que eu quero muito ler esse livro, eu quero muito conhecer o trabalho da Virginia Woolf, eu sei que eu vou amar, eu sei que isso aqui é um clássico, eu gosto muito de histórias com fluxo de pensamento, eu sei que isso aqui é incrível, eu não aguento mais não ter lido essa história, então a gente vai resolver isso aqui em 2026, mas especialmente em agosto. Eu queria muito já começar a ler agora, mas eu tô lendo 3 livros agora em dezembro, então eu não consigo pegar isso aqui pra ler. Vamos deixar para agosto de 2026, mas eu já tô muito animada, porque eu realmente vou me comprometer para ler, porque eu não aguento mais não ter lido isso daqui, e eu acho que vai ser maravilhoso. Vamos para setembro. Então, setembro eu trouxe outra mulher pra gente conversar, dessa vez uma brasileira. Estou falando da Lígia Fagundes Telles, com o seu Antes do Baile Verde. Da Lígia, eu já li o Ciranda de Pedra, que foi um livro que eu gostei bastante. É um livro que tem uma criança como protagonista, e eu gosto muito de livros que trazem crianças como protagonistas. Principalmente se as crianças são um pouquinho problemáticas, eu gosto muito de acompanhar isso, sabe? E aí então, Antes do Baile Verde, ele foi lido no Clube do Livro da Tatiana, eu acho que esse ano, não lembro se esse ano ou no ano passado, e eu não pude ler junto com o clube, porque enfim, não deu tempo, eu tava lendo outras coisas, então eu resolvi jogar pro ano que vem, e aproveitar, né, os materiais do clube que eu ainda tenho acesso. Então, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, será o meu livro de setembro. Também estou muito animada, porque eu sei que isso aqui é muito bom. Para outubro, mês do Halloween, no Halloween eu gosto de ler algumas coisinhas temáticas, né, sobre horror, mistério, morte, coisas assim. Esse ano eu li nada mais nada menos que Frankenstein, que é o máximo, né, do horror. E pro ano que vem, eu separei também um dos grandes clássicos do gênero, que é O Exorcista. Eu sei que esse livro aqui é muito bom. Muita gente gosta, muita gente que nem é tão fã assim, de terror e horror gosta desse livro, porque eu sei que ele traz muitas discussões filosóficas, discussões sobre religião, né, discussões sobre exorcismo em si, coisas que a Igreja Católica fazia e tudo mais. Não necessariamente por conta do seu cunho de terror, mas, enfim, gosta por conta dessa parte das discussões que ele levanta. Então, eu acho que vai ser uma leitura muito interessante pra gente ter lá em outubro, no Halloween. E é um clássico do gênero, né? Não tem como negar. Tô animada pra ler isso daqui, acho que vai ser bem legal. Eu tenho essa edição da HarperCollins, não sei se vocês já viram, mas ela é super bonitinha, olha só. O corte ele é verde, né? Enfim, muito legal. Conversaremos sobre ele no Halloween. Em novembro, estamos acabando, eu tenho o meu único russo da lista. Eu tô tentando ler um livro russo por ano, que é uma coisa que me desafia bastante. Eu tenho muita dificuldade com a cultura russa, assim, de compreender mesmo o que se passa na cabeça dos russos e né, enfim, a questão dos nomes, da cultura russa eu acho bastante complicado, mas eu tô me empenhando bastante. Esse ano eu li 3 livros russos, ano que vem então eu coloquei um Dostoiévski na lista, que é então O Gente Pobre. Tô me empenhando bastante para tentar gostar, enfim, entender, compreender aqui os russos e vou tentar então em novembro com o Dostoiévski novamente. Do Dostô eu li o Memórias do Subsolo, que é fantástico, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, então eu tô muito mais animada de pegar outro livro dele, acho que eu vou gostar bastante. Eu já tinha lido o Noites Brancas, do Dostoiévski também, e eu não gostei nada, achei chato, então eu sempre fiquei meio com o pé atrás, assim, falei, putz, porque o Noites Brancas é considerado um livro mais fácil do Dostoiévski, e eu não gostei, e aí eu sempre achei que eu não ia gostar dos outros, né, porque, enfim, se eu não gostei do livro fácil, quem dirá dos difíceis. Mas foi o contrário, eu gostei muito de Memórias do Subsolo,
Então eu tô muito animada para pegar Gente Pobre e ver o que ele vai trazer aqui nessa história. E por fim, o único livro que eu não tenho na minha coleção para mostrar para vocês é o livro de dezembro, que traz uma questão um pouco mais natalina, um pouco mais tranquila pra gente encerrar o ano de uma forma mais leve. Todo dezembro, então eu gosto de ter alguma leitura mais leve, para trazer então uma tranquilidade pro ano, encerrar o ano mais tranquilamente. Eu faço isso desde o ano retrasado, se eu não me engano. Então, ano retrasado, eu acho que eu li Mulherzinhas, em dezembro. Ano passado, eu li Peter Pan, e eu amei. Esse ano, eu tô lendo um livro chamado A História Sem Fim. Eu ainda vou trazer pro canal, mas também é muito nessa vibe de ser uma coisa levinha, uma coisa gostosa de ler, que vai te deixar tranquilo, que vai te descansar, que vai deixar o seu coração quentinho também. Sabe, uma história nessa vibe? E aí, pro ano que vem, eu decidi, então, ler O Quebra-Nozes, que eu acho que é uma história que faz todo sentido ser nessa época, porque é uma história natalina, é uma história que foi adaptada para uma peça de teatro que é muito assistida e tem muito a ver com o Natal. E eu vou comprar o livro ainda, né, quando tiver, enfim, chegando lá em dezembro do ano que vem, mas eu acho que vai ser bastante interessante. E até onde eu sei, da edição brasileira que a gente tem sobre o Quebra-Nozes, é uma história que foi escrita várias vezes por diferentes autores, e aí a edição brasileira, ela traz todas essas versões, então a gente pode comparar todas elas. Então, acho bastante interessante. Em dezembro do ano que vem eu quero assistir alguma dessas versões. Eu sei que tem versão da Disney, tem versão da Barbie, tem a versão do balé, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso o ano que vem. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas para o ano que vem. Se alguém quiser ler junto comigo algum desses livros, sinta-se à vontade, o calendário também vai estar escrito embaixo na descrição do vídeo. Vai ter vídeo para todos esses livros nos meses, né, correspondentes. Espero que vocês tenham gostado. Um bom fim de ano, boas festas e até mais!